Características da jurisdição. Em primeiro lugar, a jurisdição é una. É una por duas razões. Primeiro, o poder judiciário, ele é um só. E é um poder de âmbito nacional. Quer dizer, existe a divisão para definir competências, mas o poder judiciário em si, ele é um só. Portanto, a decisão do juiz, ela tem eficácia nacional, vale para todo o território brasileiro. Então, imaginemos, um juiz determina a suspensão do exame da OAB, está suspenso para todo o Brasil. Então, o princípio da territorialidade exige que o juiz exerça a jurisdição no seu território, mas uma vez decidido, a decisão dele vale para todo o território nacional. O segundo aspecto do caráter uno da jurisdição é que o Poder Judiciário exerce um monopólio sobre a jurisdição. É o único órgão que pode exercer a jurisdição. Não existe no Brasil o chamado contencioso administrativo que existe em alguns países. Contencioso administrativo são tribunais administrativos com poder jurisdicional, isto é, que decidem certas matérias com força de coisa julgada. Aqui no Brasil nós temos tribunais administrativos, só que as decisões administrativas não fazem coisa julgada. Elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Portanto, no Brasil não existe contencioso administrativo. Outra característica da jurisdição é a substitutividade. Significa a decisão do juiz, a sentença, o acórdão, ele substitui a vontade das partes. Durante todo o curso do processo, as partes têm a opção de solucionar amigavelmente a lide. Não solucionaram? Não. Agora vão ter que aguentar a decisão judicial. A decisão judicial, portanto, substitui a vontade das partes. Impõe sobre a vontade das partes. Há exceção à substitutividade? Há. Primeiro, procedimento de jurisdição voluntária. As partes estão de acordo, as partes querem aquilo. Então, o juiz, quando decide de acordo com aquilo que as partes querem, não está substituindo a vontade das partes. Está simplesmente satisfazendo a vontade delas. Claro que o juiz pode decidir também, nos procedimentos de jurisdição voluntária, de forma contrária à vontade das partes. E nesse caso, então, a decisão dele vai substituir a vontade delas. Outra exceção é nas ações constitutivas necessárias, em que as partes estão de acordo, mas são obrigadas a entrar na justiça. Então, imaginemos uma ação de nulidade de casamento, uma ação anulatória de nulidade absoluta ou relativa de casamento. As partes têm que entrar na justiça, elas não podem querer solucionar amigavelmente. Então, nesse caso, se o juiz decidir de acordo com o que as partes querem, a jurisdição não substituiu a vontade delas, e sim apenas foi de acordo com o que elas queriam. Mas é claro que nessas ações constitutivas necessárias, o juiz também poderá decidir contra a vontade das partes. E nesse caso, então, a jurisdição será substitutiva da vontade delas. Às vezes elas querem anular o casamento, mas o juiz entende que não é o caso da anulação de casamento. Então, nesse caso, a decisão substituiu a vontade delas. Uma outra exceção ao princípio da substitutividade ocorre quando, na multa diária, astrente, multa diária fixada para o devedor cumprir a obrigação. E o devedor, pressionado por aquela multa, ele resolve cumprir. Então, nesse caso, a decisão judicial não substituiu a vontade do devedor, apenas convenceu o devedor a cumprir a obrigação. Outra característica da jurisdição é a definitividade, significa as decisões de mérito, elas se sujeitam à coisa julgada material. Isto é, são decisões que não podem mais ser modificadas. Claro que tem a ação rescisória, mas depois que passou o prazo da ação rescisória, que fez coisa julgada soberana, daí acabou. Daí não se discute mais em hipótese alguma.
Diferente das decisões administrativas, as decisões administrativas, elas não se sujeitam a coisa julgada material, só fazem coisa julgada formal, portanto elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Outra característica da jurisdição é o duplo grau de jurisdição. Duplo grau significa a parte, ela, quando move uma ação, ela tem acesso a 2 graus de jurisdição. Então, após a sentença, a parte tem o direito de recorrer. Então, o princípio do duplo grau é o direito de recorrer. Não se pode, por exemplo, uma lei prever que determinada sentença é irrecorrível, porque violaria o princípio do duplo grau. Tá? Então, duplo grau é isso. É a previsão de recursos, possibilidade de recorrer. E, finalmente, a última característica da jurisdição é que a jurisdição é uma função jurídica do Estado. Tá? É uma função que regula as relações intersubjetivas. Agora, lembrando, nós temos 2 funções. A função jurídica é exercida pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário. O Poder Legislativo exerce a função jurídica quando edita suas leis, e as leis têm caráter geral, abstrato. E o Estado juiz, o Poder Judiciário, exerce sua função jurídica, prolatando as suas decisões judiciais, e as decisões são para atos concretos. Exceção ao caráter uno da jurisdição. Então, a decisão judicial, como vimos em regra, ela vale para todo o território nacional. A única exceção é o artigo 16 da Lei 9.494 de 97, que é a lei que cuida da ação civil pública. A ação civil pública ou ação coletiva é a proposta nos casos de direitos meta-individuais, que são os direitos coletivos, direitos difusos e os direitos individuais homogêneos. Pois bem, na ação civil pública, a sentença, diz o artigo 16, faz coisa julgada nos limites da competência territorial do órgão prolator. Então, se for uma sentença que julgou uma ação civil pública para a comarca A, na comarca A, essa sentença só valeria na comarca A. Ela não valeria para a comarca B, nem para a comarca C. Então, é uma jurisdição que só vale ali naquele território. Tá certo? Uma primeira corrente entende que esse artigo 16 é inconstitucional, porque viola justamente o caráter uno da jurisdição, que é uma das expressões da soberania, viola o princípio da soberania, porque a jurisdição ela tem que ter caráter nacional para ser soberana. Então, entende-se que viola o caráter uno da jurisdição, além de violar o princípio da segurança jurídica, porque corre risco de ter decisões contraditórias. O juiz da comarca B está decidindo diferente do da comarca A, um caso idêntico. Pois bem, uma segunda corrente entende que não há inconstitucionalidade nenhuma. A lei poderia, então, dizer que decisão judicial só vale ali naquela comarca, porque existe o princípio federativo, que prevê a autonomia dos estados, não é isso? Então, por força do princípio federativo, poderia uma lei estipular que determinada decisão só vale em determinada região. Há uma corrente que diz nesse sentido, mas a posição dominante é que esse artigo 16 é inconstitucional porque gera insegurança jurídica, viola o caráter uno da jurisdição. A Ada Pellegrini-Grinover, ela diz o seguinte, que esse artigo 16, ele não é propriamente inconstitucional, mas o correto é que essas ações civis públicas sejam propostas na capital dos estados, tá? De qualquer dos estados atingidos, proposto na capital de qualquer dos estados que teoricamente seriam atingidos, justamente para que a jurisdição pudesse ter efeito nacional. Há ainda um outro argumento sustentando que foi revogado tacitamente esse artigo 16, porque o Código de Defesa do Consumidor também regula as ações civis públicas, e as ações civis públicas, com base no Código de Defesa do Consumidor, não tem essa restrição, de modo que a decisão do juiz da comarca A vai valer para o Brasil inteiro. Então, se em matéria de relação de consumo a decisão vale para o Brasil inteiro, para as outras matérias também teriam que valer. Portanto, esse artigo 16 estaria revogado. Causas de exclusão da jurisdição.
O Brasil, ele não tem poder para julgar diplomatas estrangeiros e funcionários estrangeiros da embaixadas e respectivos familiares. O Brasil não pode julgar essas pessoas nem no âmbito civil nem criminal por força das convenções de Havana, de 1928, e de Viena, de 1961. Tá? Então, diplomata, funcionários estrangeiros da embaixada e respectivos familiares não podem ser julgados aqui no Brasil. Por exemplo, uma ação de indenização, não se pode mover uma ação de indenização contra diplomata estrangeiro aqui no Brasil, por exemplo. Por raciocínio lógico, esta imunidade, ela se estende também aos ministros das relações exteriores, porque eles são chefes dos diplomatas, e se estendem também ao presidente da República estrangeiro e ao primeiro-ministro, porque eles são chefes dos diplomatas. Ainda, podemos dizer, um outro caso de exclusão da jurisdição, que é quando as partes fixaram a arbitragem. As partes de comum acordo deliberaram pela arbitragem. A arbitragem nada mais é do que a exclusão da jurisdição. Só que aqui é uma exclusão relativa, porque a decisão do árbitro, ela pode ser analisada judicialmente no terreno da validade, nos aspectos extrínsecos. Não pode ser analisada no mérito, mas pode ser analisada no tocante aos seus requisitos de validade. Cláusula de eleição da jurisdição. Da mesma forma que é possível, através de um contrato, escolher a comarca competente, é possível também, através de um contrato, escolher a jurisdição competente, isto é, se a causa vai ser julgada pela jurisdição brasileira ou pela jurisdição de outro país, de um outro estado. Então, a cláusula de eleição da jurisdição é a que escolhe o estado, isto é, o país que vai julgar determinada ação. Então, é possível uma cláusula para escolher a jurisdição brasileira. Então, esse conflito envolvendo tais pessoas, esse conflito será julgado no Brasil. É possível isso. Para escolher a jurisdição brasileira, é possível uma cláusula expressa ou tácita. Artigo 22, inciso 3º do CPC. Então, é preciso, é claro, um acordo entre as partes, de forma expressa ou tácita. Agora, para escolher a jurisdição estrangeira, falar, essa cláusula não vai, esse caso não vai ser julgado no Brasil, esse caso vai ser julgado na Argentina. Daí é preciso alguns requisitos. O primeiro requisito é que seja uma competência em razão do valor ou do território. Então, competência em razão da matéria, por exemplo, família, registros públicos, não pode ter essa cláusula de eleição de jurisdição. Artigo 63. Segundo, tem que ser uma cláusula expressa no contrato de eleição da jurisdição, não pode ser tácita. Essa cláusula, ela vai obrigar, inclusive, os herdeiros, caso a pessoa morra, vai obrigar os herdeiros, os sucessores, a observar essa cláusula. Terceiro, que essa cláusula seja inserida em contratos internacionais. Então, não é possível essa cláusula em contratos nacionais. E, por fim, essa cláusula, ela é nula nos casos de jurisdição brasileira exclusiva. Certas ações só o Brasil pode julgar. Por exemplo, ações sobre imóveis situados no Brasil. Ações reais sobre imóveis situados no Brasil, só o Brasil pode julgar. Então, não vai poder ter uma cláusula tirando a jurisdição brasileira. Portanto, essa cláusula só é válida nos casos de jurisdição concorrente, isto é, quando o Brasil pode julgar e outro país também pode. Que quando a lei prevê jurisdição exclusiva no Brasil, por exemplo, imóveis situados no Brasil, o inventário tem que ser aqui. Então, não pode ter uma cláusula dizendo que o inventário vai ser feito em outro país. Essa cláusula de eleição da jurisdição brasileira, ou então de exclusão da jurisdição brasileira, ela é regida também pelo artigo 63, parágrafos 3º e 4º. O juiz brasileiro de ofício pode decretar a nulidade dessa cláusula se ela for abusiva. De ofício, o juiz, antes da citação, deixar bem claro, antes da citação, se o juiz perceber que a cláusula é abusiva, o juiz de ofício decreta a nulidade dessa cláusula. Se o juiz não decreta, após a contestação, o juiz não vai poder decretar de ofício. Tá? Então, resumindo, se a cláusula for abusiva, o juiz de ofício decreta nulidade. Se o juiz não viu, a parte tem que alegar na contestação, sob pena de preclusão, porque depois o juiz não vai poder alegar de
ofício. Tá? Finalmente, diferença entre jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Jurisdição contenciosa é a que visa solucionar a lide. É quando há lide, isto é, há um conflito de interesse, há uma pretensão resistida. Né? Lide é isso, conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. Então, a jurisdição contenciosa, ela visa solucionar esse conflito de interesses, isto é, a lide. Então, a jurisdição contenciosa, ela tem algumas características. Primeiro, nós temos as partes antagônicas, contrapostas. Então, nós usamos o termo partes. Segundo, existe uma lide real. Isto é um conflito real, em que há resistência. E terceiro, a sentença faz coisa julgada material. Então, temos essas três características da jurisdição contenciosa. Partes contrapostas, lide real, e a sentença faz coisa julgada material. Já a jurisdição voluntária ou graciosa é aquela em que as partes não estão em conflito. As partes buscam o mesmo objetivo. Não há lide, não há conflito de interesses. Não há, a rigor, uma lide. Então, por exemplo, nomeação de tutor. Está todo mundo querendo que aquele sujeito seja o tutor, mas tem que ser judicialmente. Por exemplo, um divórcio consensual, em que eles querem fazer judicialmente, pode até ser essa judicialmente, mas querem fazer judicialmente, mas não há lide, porque está todo mundo de acordo com esse divórcio consensual. Um outro exemplo, uma adoção em que os pais estão de acordo, está todo mundo de acordo, não existe propriamente um conflito de interesse, seria uma jurisdição voluntária. Então, a jurisdição voluntária não existe propriamente uma lide real, não existe propriamente uma lide real. E não se usa a expressão partes, o Código usa a expressão interessados para a jurisdição voluntária. E a questão da coisa julgada na jurisdição voluntária é um tema polêmico. O Código anterior tinha um artigo expresso que dizia que a sentença na jurisdição voluntária não fazia coisa julgada material, era o artigo 1111 do CPC. Mas esse artigo não foi reproduzido no CPC 2015. Pois bem, então, a questão é a seguinte: a jurisdição voluntária é jurisdição ou não é jurisdição? Uma primeira corrente, que é a chamada corrente clássica ou administrativista, diz o seguinte: na jurisdição voluntária, o juiz não exerce propriamente jurisdição, porque ele não soluciona lide nenhuma. O juiz exerce uma função administrativa, então não seria propriamente uma função jurisdicional, seria uma função administrativa dos interesses particulares. Então, entende-se que não há jurisdição porque não existe lide, não existe um conflito de interesses. E a sentença do juiz não fará coisa julgada material, porque ela vai poder ser revista. São os dois argumentos. Tá? Então, para essa corrente, é uma função administrativa, logo, a decisão do juiz, a sentença do juiz, caso contenha algum vício, após o trânsito em julgado, a ação cabível seria a ação anulatória de ato jurídico e não propriamente uma ação rescisória. Uma segunda corrente, que é a corrente jurisdicionalista ou revisionista, que diz que a jurisdição voluntária é uma verdadeira jurisdição, porque o juiz soluciona ali uma lide presumida, que nós temos a lide real e a lide presumida. A lide real é quando há realmente uma resistência de uma parte à pretensão da outra. A lide presumida é quando a resistência à pretensão não emana da outra parte, emana da lei. Quando a lei resiste a uma pretensão e diz: olha, você quer solucionar isso? Vai precisar de uma sentença. Bom, quer adotar uma criança? Está todo mundo de acordo, mas precisa de uma sentença. Quer ser tutor? Está todo mundo de acordo, mas precisa da sentença. Então seria uma lide presumida, que seria uma resistência emanada da lei. Então,
É uma jurisdição, portanto, porque o juiz soluciona a lide presumida. Jurisdição seria a atividade do Estado juiz que soluciona a lide real, no caso da jurisdição contenciosa, ou soluciona a lide presumida, no caso da jurisdição voluntária. É certo que os interesses, só muda o nome, né? Na jurisdição contenciosa fala-se em partes, na jurisdição voluntária fala-se em interessados. Mas ambas têm uma lide, a contenciosa a lide real, a voluntária a lide presumida. Bom, a questão da coisa julgada na sentença de jurisdição voluntária. Tradicionalmente entende-se que não faz coisa julgada material. O Código anterior tinha um artigo expresso, que era o artigo 1111. Portanto, para essa corrente, não faz coisa julgada material, de modo que a ação cabível, após o trânsito julgado, seria a ação anulatória e não a ação rescisória. Vale lembrar que tem algumas sentenças em jurisdição contenciosa que também não faz coisa julgada material. Por exemplo, a sentença que julga improcedente a ação civil pública por falta de provas, ou que julga improcedente a ação popular por falta de provas, são sentenças que não fazem coisa julgada material. Portanto, mesmo na jurisdição contenciosa, nós temos algumas exceções. Uma segunda corrente entende que a jurisdição voluntária, ela faz sim coisa julgada material. E esta corrente agora se reforça com o CPC 2015, porque o artigo 1111, que dizia que não fazia coisa julgada material, esse artigo não existe mais. Portanto, o Código, quando fala da coisa julgada, no artigo 503 diz: a coisa julgada recai sobre a decisão que julgar o mérito. Sobre a decisão que julgar o mérito. Então, na jurisdição voluntária, o juiz julga o mérito. Tá? Então, faria coisa julgada material também. De modo que, após o trânsito em julgado, caberia ação rescisória nos procedimentos de jurisdição voluntária. É ainda razoável se sustentar que não faz coisa julgada material a jurisdição voluntária, porque o 506, quando fala da coisa julgada, se refere a partes, né? Coisa julgada atinge as partes. E na jurisdição voluntária, o termo usado não é partes, e sim interessados. Então ainda tem esse argumento aí. Em suma, é um tema polêmico, né? Vale lembrar que na jurisdição voluntária, o juiz pode, embora as partes estejam de acordo, o juiz pode decidir contra a vontade deles. Por isso que se diz que na jurisdição voluntária existe uma lide presumida, existe um conflito que emana da lei, tanto é que o juiz pode decidir de forma contrária aos interesses dos interessados, o que reforça a existência da lide e, por consequência, a coisa julgada material. Características da jurisdição voluntária. Primeira característica é a obrigatoriedade. Significa, em regra, nos casos de jurisdição voluntária, para constituir a relação jurídica ou para desconstituí-la, é preciso a sentença. Então, é preciso a sentença, por exemplo, para que haja adoção, para que haja uma tutela. Ou imaginemos um tutor que não queira mais ser tutor, venceu o prazo, vai sair. Então, também é preciso uma decisão para desconstituir essa relação jurídica. Por isso que se diz, em regra, obrigatória, porque para resolver o problema tem que entrar na justiça. Há exceções? Há. Evidente que tem alguns casos em que tem a opção da jurisdição voluntária ou resolver amigavelmente. Por exemplo, o divórcio. Amigável pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Segunda característica da jurisdição voluntária é a inquisitoriedade. A inquisitoriedade tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o poder de o juiz instaurar de ofício um procedimento de jurisdição voluntária. Nesse primeiro aspecto, nós podemos dizer que, em regra, não é possível o juiz instaurar de ofício um procedimento de jurisdição voluntária. O artigo 720 exige que o procedimento seja instaurado por provocação do interessado, isto é, prevê o princípio dispositivo. Embora alguns procedimentos de jurisdição voluntária o juiz instaura de ofício. Por exemplo, herança jacente. Herança jacente é procedimento de jurisdição voluntária. O juiz instaura de ofício. O segundo aspecto da inquisitoriedade é o poder de o juiz conhecer questões não alegadas pelas partes. Então, em matéria de jurisdição voluntária, o juiz, para decidir o pedido,
ele pode conhecer de questões que as partes não alegaram. Então, por isso que se diz que a jurisdição voluntária é preponderantemente inquisitiva, porque o juiz vai poder conhecer questões que as partes não alegaram, que os interessados não alegaram, né? Que não se usa a expressão partes, e sim interessados. Na jurisdição contenciosa, o juiz só pode conhecer as questões que as partes alegaram. Na voluntária, não, o juiz pode conhecer questões que não foram alegadas. Por isso que prepondera o caráter inquisitivo na jurisdição voluntária. Uma outra característica da jurisdição voluntária é a possibilidade de o juiz decidir por equidade. Então, o juiz ele vai poder decidir, na jurisdição voluntária, contra os interesses dos interessados. Que A e B estão de comum acordo, né, num procedimento de jurisdição voluntária. O juiz pode decidir contra os interesses deles, inclusive. E o juiz ainda pode decidir por equidade. Ele não está preso aos limites da lei. É o que diz o artigo 723, que diz: o juiz não é obrigado a observar o critério da legalidade estrita. Então, na jurisdição voluntária, o juiz não é obrigado a adotar o critério da legalidade estrita. Ele vai poder decidir por equidade, isto é, ele vai poder decidir da forma que ele acha mais conveniente e oportuna para o caso concreto. Em outras palavras, ele vai poder decidir, inclusive, contra a letra da lei. Ele vai decidir da forma mais conveniente e oportuna, ainda que isso seja contra a letra da lei. Então, a jurisdição voluntária confere esse poder ao juiz, o poder de decidir por equidade, inclusive fora da legalidade estrita. Isto é, ele vai decidir de acordo com aquilo que ele acha que é mais oportuno, mais conveniente ali para o caso concreto. Finalmente, no CPC anterior, era obrigatória a intervenção do Ministério Público em todas as hipóteses de jurisdição voluntária. No CPC 2015, o MP ele só intervém nos processos de jurisdição voluntária nas hipóteses do artigo 178. Ele vai ter 15 dias para se manifestar, em suma. O MP, tanto nos processos de jurisdição voluntária quanto contenciosa, o MP só intervém naquelas situações do artigo 178 como curador do ordenamento jurídico. Então, não intervém mais em todas as hipóteses de jurisdição voluntária. É isso aí, prezados alunos. Um forte abraço.